Olá, meu nome é Ana Jéssica do primeiro C e nesse vídeo iremos mostrar a crítica ao racismo na obra Território Lovecraft. Mas antes de irmos ao livro, há um ponto que é importante explorar. Por que é importante falar sobre figuras negras em obras literárias, filmes e séries? Para respondermos isso, faremos uma reflexão sobre algo abordado no artigo, da marginalização à centralidade, a importância da representatividade negra na literatura infanto-juvenil. Sobre esse aspecto, a estudiosa pontuou que ainda permanecem imagens negativas nas quais os negros é associado, por exemplo, a pobreza e como alvo de violências, relações de subordinação do negro em relação ao branco, visto como superior, e manifestações implícitas e explícitas de preconceito. Apesar disso, em consonância com Figueiredo, em 2010, é possível notarmos um modesto aumento das representações positivas, reflexo de lutas sociais. Isso nos mostra que um dos estereótipos que não só as crianças, como também os adultos e adolescentes negros têm de ver sendo comum na cultura pop e literária é o da marginalização e pobreza da figura negra, assim como o flagelo do passado, a escravidão, não dando a visibilidade e a moral digna para essas pessoas que tanto lutaram no passado e ainda lutam nos dias de hoje. Por esse motivo, figuras como Pantera Negra são tão amados. Oi, meu nome é Keila, do primeiro ano C, e eu vou falar um pouco sobre o livro que iremos abordar nesse vídeo. Território Lovecraft. É, além de um livro, também uma série, que recebeu somente uma temporada, que, fiel ao livro, conta a história de Atticus, um ex-militar, que acaba de voltar da guerra da Coreia e tenta voltar à sua vida normal. O livro se passa na época da segregação racial dos Estados Unidos, época onde o racismo era forte e as pessoas brancas eram separadas das pessoas negras. A história do livro é contada através de várias perspectivas dos personagens, todos eles sendo negros, e que se interligam no final da história. O livro não recebe o nome do mestre do horror cósmico H.P. Lovecraft à toa, já que o mesmo é criticado e visto como um verdadeiro monstro no livro devido ao seu histórico de racismo e xenofobia. Território Lovecraft. Bem logo no início do livro, o primeiro texto de todos nos mostra como vive o personagem principal da história, abre aspas, quilômetro de Jim Crow, unidade de medida exclusiva aos motoristas negros, composta tanto da distância física quanto da quantidade variada de medo, paranoia, frustração e indignação. Sua natureza amorfa torna impossível calcular com acerto a duração de uma viagem, e sua violência pôs constantemente em xeque a saúde e a sanidade dos viajantes. O seguinte texto nos é apresentado no guia de viagem do negro precavido, que Atticus carrega consigo. Isso demonstra como o racismo é forte nessa época, fazendo os negros andarem com guias para não acabarem em uma furada. Logo após isso, o mesmo é confrontado por um policial, após o vê-lo vindo da Flórida para Chicago. É nesse momento que o livro nos mostra como não só a vida do protagonista, mas a de todas as pessoas negras é sofrida quando ele é abordado e sofre uma conduta inadequada por não infringir lei alguma. O livro e a série possuem muitos exemplos disso, como por exemplo um dos primeiros impasses que o trio principal sofre o de ser perseguido por policiais apenas por terem entrado em uma loja de rosquinhas. E esse preconceito não está presente apenas dessa forma, mas também de maneira subjetiva na aparição dos monstros. Se analisarmos com bastante cuidado, veremos que os monstros que aparecem ao longo do livro e da série são as personificações do terror, do racismo que os negros sofrem. Bom, meu nome é Matheus e vou fazer uma interpretação acerca do seriado e livro que estamos abordando hoje. Bom, segundo o artigo, uma interpretação do preconceito na narrativa transmídia do seriado Lovecraft, de João Carlos Massarola e Ana Araújo Vilela. Já no primeiro parágrafo, temos o seguinte. O seriado Lovecraft trata de ações ligadas aos monstros sociais criados pelas questões anti-migração, como o preconceito sobre determinados grupos por fatores históricos e sociais baseados em estereótipos, a discriminação racial, o racismo estrutural, a violência policial e a repressão de gênero. Temos muito a falar sobre esse grande trecho, então iremos por tópicos. O primeiro ponto é o da discriminação racial.
Já dito anteriormente que está muito presente no livro e na série, um dos momentos mais marcantes que podemos observar isso é na cena onde um jovem branco e loiro faz gestos racistas para Atticus, enquanto ele está em um posto de gasolina. Isso nos mostra como na época da segregação, os negros eram obrigados a aceitar tudo que lhes era feito, sem revidarem. Outro ponto é o racismo estrutural, que, como apontando diversas vezes já ao longo desse vídeo, é bastante presente na segregação, que é uma forma de racismo estrutural, julgar e separar pessoas pela sua cor, algo que foi imposto pela sociedade. Isso é o racismo estrutural. É quando o preconceito e a discriminação racial estão consolidados na organização da sociedade, privilegiando determinada raça ou etnia em determinada de outro. Nesse caso, a raça que está sendo privilegiada é a branca. O segundo ponto, infelizmente, como ainda nos dias de hoje, é a violência policial, que, como é mostrado no começo do livro, o protagonista sofre de uma vitória contra sua vontade, sem motivo aparente, mas que no fundo todos sabemos que é devido à sua cor, e sua abordagem é puro desrespeito, do início ao fim, nos mostrando o que grotescos são os policiais da segregação contra os negros. O terceiro ponto, um dos mais importantes, é o da repressão da mulher negra, uma das protagonistas, que é uma mulher, constantemente jogada do lado por Atticus, pelo simples fato de ela ser mulher. Esse livro não aborda somente o racismo, como também o machismo, como é visto nesse tipo de cena, que também é comum na nossa sociedade, pois está enraizado em nossas vidas. A língua portuguesa é machista, o mercado de trabalho. Porém, todos esses problemas foram ditos aqui, apenas para mostrarmos como esse livro combate o racismo, de uma maneira subjetiva, mas genial. O combate ao racismo está na força de vontade dos personagens superando todos os obstáculos que lhes é imposto, trabalhando juntos, o que mostra como os negros são um povo unido devido ao seu passado torturoso, como eles são determinados e fortes, e muito importantes. Os negros são grandes guerreiros capazes de fazer qualquer coisa. O livro expande nossas mentes para outros horizontes, a partir do momento em que percebemos que não existe diferença alguma entre raças. Todos nós somos iguais, todos nós somos humanos, todos nós somos determinados. O livro não só nos mostra, de mãos beijadas, o combate ao preconceito de raça. Ele injeta na nossa mente o ato de pensar e percebemos por si próprios o racismo. E graças a essa reflexão, conseguimos combater o racismo que há em nós e nos outros. Bom, esse foi nosso trabalho de história e muito obrigado por nos ouvir até aqui.